eu sou a Aline Rodrigues. Agora eu vou dar continuidade, sobre os meus primeiros passos na Bolsa de Valores. Bom, como eu já disse antes, eu comecei simulando, entendendo de fato como é que os custos impactavam nos investimentos, entendendo como é que eu poderia filtrar melhor a minha tomada de decisão, filtrar melhor o momento de entrada, o clique, todo esse ponto. E isso me fez ver que no momento, e isso é no meu caso, e esse é um ponto que eu sempre falo, não existe um melhor investimento para todo mundo. O melhor investimento para você pode não ser para o outro. E o pior para você pode ser o melhor para o outro. Então, assim, com toda essa simulação e tudo mais, eu descobri que o mercado de ações não era para mim. Não era para o meu bolso naquele momento. Lembrando que Bolsa de Valores tem 4 tipos de mercados. Mercado de ações, mercado futuro, mercado a termo e mercado de opções. Então, nesses 4 mercados, eu descobri que o mercado de ações não era o ideal para mim naquele momento. Por quê? O meu capital financeiro era baixo. Segundo ponto, eu não estava focando, eu não queria de verdade um investimento de longo prazo. Gente, eu estava na faculdade, eu queria dinheiro, eu queria poder utilizar esse dinheiro que eu ganhasse, eu queria poder fazer dinheiro, uma renda extra para mim. Então, nesse caso, o mercado de ações não ia me ajudar muito nisso, porque ele é um mercado mais lento, mais de longo prazo. Então, principalmente se você tiver com capital baixo. Terceiro ponto, o custo operacional desse mercado de ações, considerando meu capital inicial, era absurdo. O que eu me esforçava para ganhar numa operação, eu pagaria de taxa. Então, eu estaria me esforçando para pagar taxa, não compensaria. Então, nas minhas simulações, no meu aprendizado pré-real, um pouco mais prático, mas pré-real, eu descobri que para mim, naquele momento, o mercado futuro e o mercado de opções eram os melhores caminhos. Então, me aprofundei mais nesses mercados ali no meio da minha simulação. Basicamente falando, eu fiquei pelo menos 2 meses acompanhando o mercado simulando. Sim, a mão coçava, dava nervoso, vontade de clicar, de operar de verdade logo. Mas eu tinha certeza que se eu fosse sair clicando, eu ia descobrir que o mercado de ações era caro demais para o meu bolso na prática. E talvez eu devolveria grande parte do meu capital só para custo operacional. E aí ia ficar olhando o mercado e falando, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E aí não ia dar certo, não ia conseguir dar continuidade. Então, toda essa simulação me fez perceber, de fato, qual era o mercado ideal para mim naquele momento. Qual era a melhor opção, qual era o melhor caminho a tomar. E isso me ajudou bastante nos meus primeiros cliques, nas minhas primeiras tomadas de decisões. Então, posteriormente, na nossa próxima sequência de vídeos, eu vou falar sobre os meus primeiros cliques na Bolsa de Valores. De fato, os primeiros momentos que eu cliquei para investir. Mas, pegando esse gancho da simulação, que foi o caminho que eu levei, o caminho que eu escolhi para começar no mercado financeiro, pegando esse lado da simulação, eu quero contar um pouquinho para você sobre como foi o impacto da realidade com a simulação. Então, vamos lá. Lembra que no primeiro vídeo que eu comentei que eu comecei a fazer simulação, eu falei que me falaram que não seria adequado utilizar esses simuladores, porque tem delay, tem diferença e principalmente porque você vai investir um capital muito mais elevado do que você investiria na realidade. Então, esse ponto faz com que, a partir do momento que você investe um capital que é muito maior do que você investiria na realidade, o seu impulso, a sua tomada de decisão é muito mais leve. Da mesma forma como, a partir do momento que você simula uma operação, o clique, o momento de tomar a decisão, o momento de eu olhei uma estratégia, é óbvio que ela está dando compra, eu olhei uma estratégia, é óbvio que está dando venda, todo esse óbvio vai para o ralo, vai de verdade. Porque na hora do clique você pensa 10 vezes mais. Você reflete muito mais sobre o quão óbvio é essa oportunidade. Você começa a criar desculpas, você começa a olhar relógio e tentar prever o mundo. Então, a realidade é sim diferente da simulação.
principalmente no quesito emocional, né? E eu costumo falar que o lado emocional é o que mais derruba os investidores. Porque dinheiro, todo mundo sabe que, né, cada um tem seu apreço pelo seu próprio dinheiro e ninguém gosta de perder. Então, a partir do momento que você entra numa operação, ou você fica naquele entusiasmo de estou ganhando, ou você fica naquela aflição de eu estou perdendo, estou ganhando, estou perdendo. E muda isso bastante quando você está clicando na realidade. Mas não descarto de forma alguma que simular é um dos melhores caminhos antes de iniciar na Bolsa de Valores. Mas simular de verdade, simular com o capital que você investiria, acompanhar as estratégias, acompanhar as operações, né, e tomar decisões. Por quê? No momento que eu fui para a prática, né, eu tive que lidar sim com um novo fator. Com toda essa euforia, com toda essa emoção, com toda essa realidade que quando você clica com o seu dinheiro faz diferença. Mas ao mesmo tempo, isso foi fazendo com que, a partir do momento que eu fui clicando, fui compreendendo de fato como é que eu, né, passava por aquele momento, no momento de acompanhar as minhas operações, de acompanhar os históricos da semana, eu colocava, né, como se fosse uma balança para medir que tipo de coisa eu entendi no momento que eu estava simulando que eu não estou fazendo mais na prática. Se antes eu olhava uma estratégia e tomava decisão nela por conta de um ponto específico, por que agora, na realidade, eu não estou mais tomando esse tipo de decisão? Então, isso ajuda muito, né? Isso é uma coisa que, sinceramente, eu faço até hoje, né? Esse ponto, essa reflexão de se eu estivesse simulando, eu tomaria essa decisão, eu compraria. Então, agora que é realidade, por que eu não vou comprar? Né? E se comprar, eu posso perder? Ok, mas pode perder quanto? Defina quanto você pode perder, que, né, dói menos, fica menos pior ali, né, aquele prejuízo. Então, esses são os pontos, né, que eu gostaria de passar para você sobre como foram os meus primeiros passos, né, na Bolsa de Valores. O primeiro passo ali, de fato, de aquela tomada de atitude de eu vou colocar meu dinheiro nisso e eu vou entender como é que isso funciona na prática. Nos próximos vídeos eu vou falar, né, sobre como foi os primeiros cliques, né, de fato, como é que foi todo aquele movimento, como é que foi o meu início de verdade na Bolsa de Valores. Espero que esteja agregando para vocês algum tipo de conhecimento. Quem já investiu, eu tenho certeza que vai se identificar com alguns pontos, né? Esse lance do emocional, né? Esse ponto de que às vezes a gente simula, entende uma estratégia, tá tudo tão óbvio, mas que quando clica não é nada óbvio. E quem ainda não investiu, tenho certeza que quando investir, quando passar por isso, vai lembrar disso que eu estou te falando agora, né? E vai refletir, colocar na balança, para não ficar insistindo no erro. Então, até os próximos vídeos. Se gostarem, compartilhem.